A nossa galáxia, olha lá, para idearmos de algum modo a grandeza, né, inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida, né, entre incontáveis grandes cidades, em um país cuja extensão não conseguimos prever, tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos. É como se a gente estivesse num grande prédio. Vamos supor que nós aqui estamos no terceiro andar. O Sol, ele está lá na cobertura. É um prédio, vamos dar um exemplo de 50 andares. O Sol está na cobertura, nós estamos aqui no terceiro andar. Cada andar que se sobe, ou cada vizinho até do lado, é um outro planeta. Meio que comparando isso a uma cidade. Então está lá o nosso prédio na imensidão daquela cidade. É como se fosse então aquele prédio o quê? A nossa galáxia. O Sol com os nossos planetas em volta. Isso comparar o que é a grandeza do universo. Olha lá, o Sol e os nossos mundos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Reconheceremos que em derredor reportam outros edifícios em todas as direções. Então, qualquer direção que a gente olharia, né, acima, abaixo, lateralmente, né, a gente vai ver, né, mais edifícios, que são outras, né, galáxias. Então, aqui, só para exemplificar, da mesma forma que nos traz ali, vamos exemplificar como se, dá licença, tá? Como se aqui fosse, por exemplo, o nosso planeta, esse prédio. Nosso planeta não, a nossa galáxia. Né, o Sol estando na cobertura e nós estamos num desses andares aqui. Então, imagine então, o que é a imensidão do universo. Da mesma forma que André Luiz coloca, né, também existem galáxias, né, bem mais belas, bem mais avançadas, maiores que a nossa, como existem também aquelas que são menores, mais simples, né, não externam a beleza que nós temos. Então, eu achei muito interessante esse exemplo que ele nos traz de uma cidade, né? A cidade, mas ele se estende ainda à imensidão, vamos falar assim, do país. Então, é incomensurável, né? É inimaginável, né, na nossa imaginação qual a dimensão disso. A gente sabe que às vezes aí eles fazem uma comparação, seriam, por exemplo, o seu deslocamento para um determinado planeta ficaria viajando durante 40 anos, mas em qual velocidade? A velocidade da luz. A velocidade instantânea, né? 300 mil quilômetros, né, por segundo. Né? Dá para ter uma ideia do que é 300 mil quilômetros por segundo? É a velocidade da luz. Quando a gente acende a luz é muito rápido. Então, né, levaria 40 anos viajando nessa velocidade. Qual é a dimensão do universo? E tem fim o universo? Ainda fica essa dúvida, essa questão. Vamos em frente. Olha lá, acessando, né, instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, ele ainda exemplificando, perceberemos, né, que nossa casa não é a mais humilde, é o exemplo da cidade. O prédio em que habitamos não é o mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Então, esse exemplo. Então, há galáxias, né, muito mais belas, né, com de proporções, dimensões muito maiores, né, do que a nossa. Aprendemos que, além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, né, como Betelgeuse, né, no distrito de Orion. Aqui ele está, né, quem já estudou um pouco, né, dessa parte, vamos falar assim, não estou falando de OVNIs, não. Me ajuda aqui, Alexandre. Quando você estuda, né, essa parte de astrologia, né, você vai ver os nomes das galáxias, né, e, vamos falar, dentro de cada dessas galáxias existem várias ainda constelações, né, no estudo da astrologia. Então, são esses nomes que ele nos traz aqui. Né? No distrito de Orion, Canopus, na região do Navio, né?
Arcturus, né, no conjunto do Boiadeiro, né, que é uma grande, né, galáxia, né, a constelação do Boiadeiro. Antares, no centro do Escorpião. E outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Nos processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio avançada com a velocidade da luz, ela gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. 1000 séculos para percorrer-lhe o diâmetro. Quando ele cita ali a cidade, a nossa cidade, nessa forma espiralada, né, a forma de uma espira, né, essa forma de espira, tá vendo? Então é a imensidão do universo. Então aquele círculo, para percorrer aquele círculo maior, levaria, né, 1000 séculos, né, viajando na velocidade da luz. Então é uma coisa assim inimaginável como dimensão. Nela surpreenderemos milhões de lares, as mais diversas dimensões e feitios. Tá? É por isso que o homem se confunde, né? O homem cientista, quando ele está imaginando o que? As proporções, né, tridimensionais, tal como a temos aqui. Né? Mas, sei lá pode ter quarta, quinta dimensão, né? Sétima dimensão. Dimensões e feitios instituídos há muito tempo, recém-organizados, ou envelhecidos, ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência exameiam vitoriosas. Ali é só para a gente, né, as imagens, só para a gente ter uma ideia do que é isso, né, do que é essa proporção. Até conversando isso com o pessoal lá em cima, né, essa questão, né, o que é o espiritismo, né? Então, o espiritismo é uma ciência, né, que estuda o espírito na sua origem, né, na sua essência, né, e para onde ele vai. Qual é o futuro do espírito? É o nosso futuro. Hein? Esse é o nosso futuro. Forças atômicas. Toda a riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Corpúsculos e radiações que no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade. Então, não temos ainda, né, não vamos esquecer que isso aqui André Luiz nos traz essa psicografia no final da década de 50. Né? Muita coisa evoluiu de lá para cá. Mas mesmo assim, ainda com todo o avanço e com toda a tecnologia, ainda o homem ainda está em pleno, né, descobrimento, né, das coisas. Haja visto, por exemplo, né, a evolução, vamos falar então até de aeronaves. Né, esses últimos aviões desenvolvidos, né, que através de alguns elementos, né, da própria, né, que é existente aqui, fazendo manipulações químicas desses elementos, né, houve a construção agora de aviões mais leves, né, já não utilizando, né, na sua construção tanto o alumínio como se era necessário, né, utilizando o quê? Uma composição, né, de polímero, na realidade chama-se um compósito, né, à base de fibra, né, de carbono, né, e oferecendo, né, muito mais resistência com peso menor. Então é o que ele está colocando aqui, ó, conhecimentos, olha lá, e no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, no caso dele ainda como espírito, fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade. Lá muito mais amplo ainda, muito maior. Multiplicidade e configuração. Porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara as introspecção. Então, assim, de uma determinada forma, eu vou dar um ponto aqui,
sobre os espíritos, né, que desencarnam ainda tão vinculados, né, aos prazeres temporários, né, da matéria, né, dessa matéria daqui, do nosso planeta, né, não querem, né, ter a oportunidade, muitas vezes, de conhecer uma colônia espiritual e ficam vagueando, né, pelas ruas, né, como que, né, perdidos, em busca de prazeres temporários, como, né, prazeres, né, do álcool, do fumo, da droga, ou, né, do alimento em excesso, ou do sexo, né, descontrolado, e não se dão conta que eles são espíritos, né, são provenientes, né, do elemento espiritual, o elemento divino, e deixando, né, de evoluir e poder participar de toda essa grandeza do universo. É isso que a espiritualidade quer, que nós despertemos em nós a grandeza, né, que está ainda, né, a ser conhecida, né, não digo a ser explorada, mas a ser conhecida e vivenciada por nós. E uma de determinada forma, né, levarmos também, para que possamos levar o quê? Equilíbrio, paz, alegria. O espírito, ele foi, né, constituído, construído pelo Criador para ser feliz, né, para ter felicidade. E a felicidade, ela está inerente ao quê? Ao avanço, né, do conhecimento, ao respeito ao próximo, o avanço do conhecimento, né, com respeito ao próximo. Jesus, né, nos resumiu tudo isso, né, em duas. Né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos vendo, né, o que nos traz André Luiz, essa questão do amor ao próximo, ver, né, a correlação que existe, né, nas outras órbitas planetárias, né, a preocupação, né, desses planetas, né, mais avançados com relação a nós, como irmãos. Porque eles sabem, né, que um desequilíbrio aqui pode criar desequilíbrio em outros e, né, prejudicar toda essa questão do equilíbrio do universo. Isso eles não vão deixar. Não vão deixar. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas existe uma força, maior que coloca tudo, né, em um movimento, né, de progresso. Então, quando ocorre, né, não tenham receio quando ocorrem determinadas reações, né, da natureza, né, são forças incontroláveis, né, pela força humana, como, por exemplo, né, um movimento, né, de alguma das placas tectônicas de formação do nosso planeta, aos quais vai provocar maremotos, vai provocar, né, um grande desastre, vamos falar assim, da natureza, né, podem ser movimentos provocados, né, para que, muitas vezes, conter as ações do próprio homem, que poderia ser muito mais destrutivo. Então, tudo, né, é para que saibamos que está tudo dentro de um equilíbrio, né, de uma força muito maior. Uma vez eu e o Estevano até perguntamos, mas se houver uma destruição, né, do nosso planeta, ele for destruído completamente por uma guerra insana, uma guerra atômica, o que será de nós? Tenham certeza de que a espiritualidade superior, né, que são esses co-criadores da criação, né, já tem uma nova habitação para nós. Aqueles que forem merecedores, né, já vão reencarnar, né, nesse outro planeta, se isso ocorrer. Mas eu creio que isso não é o plano. O plano é que aqui evolua, né, e o que está sendo, né, já percebido, né, sendo, né, de uma determinada forma, né, os espíritos superiores nos têm trago essa informação, que infelizmente esses irmãos que ainda querem ficar vagueando pelas ruas, que não querem aceitar um convite, né, de conhecer, muitas vezes o convite é para conhecer uma semana, né, uma colônia espiritual, e eles rejeitam. Esses espíritos que estão vagueando em Brasília também? Sim, esses encarnados, né, que estão ainda, né, provocando assim, muita dificuldade no próprio processo, né, evolutivo, né, como o Estevano traz aqui, esses espíritos, né, que estão, vamos falar assim, como aqui tem aquele que está viciado na droga,
Existem aqueles que estão escravizados no poder monetário, né, que nem vai fazer uso daquilo, mas é uma ganância tão ínfime, né, sem controle e prejudicando muitos. Esses também serão espíritos deportados. Não há como, porque quem leu a tríade mesmo, né, dos exilados de Capela vê exatamente isso naqueles livros, né, subsequentes. Quem são esses espíritos? São espíritos, né, que foram trapaceiros, né, que se utilizaram de várias formas, né, do abuso do dinheiro público. Também são espíritos que ludibriaram, né, aqueles, né, necessitados muitas vezes, né, de um acolhimento espiritual, nas quais utilizaram disso para levarem vantagem, né, ganharem dinheiro, né, se aproveitando de uma credulidade religiosa. Então quem vê esses exilados lá, estavam esses tipos de espíritos, também que aproveitavam da religião, né, para usurparem, né, o dinheiro, né, daqueles povos. Né, está lá, não são minhas palavras. Né, depois, se vocês quiserem, eu trago o nome de todos esses livros, né, que traz tudo isso. Quem foram esses exilados de Capela? Por que eles foram exilados? Então, né, está muito semelhante, por isso que Estevana colocou isso, o que está acontecendo com nós aqui. Né, são alguns corrompendo alguns credos religiosos, utilizando de seu próprio benefício, né, para se enriquecerem. É exatamente o que aconteceu em Capela. Outros abusando, né, do poder público, do dinheiro público, em seu próprio benefício. Então, quem são eles? Né? Esses são os exilados. É muito interessante que a história está muito igual, Ele não é falar que esses livros foram escritos agora. Não. Olha lá a data que foram escritos esses livros. Não são minhas palavras, tá? Existe, né, vários planos, né, já no mundo espiritual, né, se o homem é precavido dessa forma, por exemplo, se um general, quando ele vai para uma guerra, ele vai vários planos. Se eu perder o meu primeiro contingente, qual vai ser meu plano? O que eu faço? Imagina, se um homem, ele se precave, ele planeja tudo o que pode ocorrer para ele ainda alcançar a vitória. No mundo espiritual, é muito mais que isso. Então, certamente que o mundo espiritual já tem vários planos. Se ocorrer, por exemplo, né, a destruição total, já existe um outro local que vai nos acolher. Se, por exemplo, não destruir totalmente, né, mas há grande indício que, né, pode ocorrer, por exemplo, só no hemisfério norte. Porque o conflito maior está no hemisfério norte, não no hemisfério sul. Você não vê Brasil, né, nem Austrália, que está, né, do outro lado. Questões de conflitos nessa proporção. Então, talvez, se ocorrer, talvez o hemisfério sul, né, fique, né, isento, né, vai sofrer consequências, claro, vai sofrer, né, consequências de maremotos, terremotos, né, porque é um planeta todo, vai ser sacudido. Mas a vida aqui não será extinta. Como haverá alguns sobreviventes lá, mas que não terão condições de continuar vivendo lá. E aí é onde entra, né, o Brasil. É por isso que existe, né, aquela questão, né, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Pode se tornar um país que vai acolher, né, esses sobreviventes, né, dessa catástrofe. Tá? Mas não é nosso desejo, e muito menos da espiritualidade maior. Nós queremos que o planeta continue, né, se reconstruindo, se refazendo em harmonia e paz. Tá? Agora, aqueles que realmente não querem, né, naturalmente, né, o exemplo desses que andam pela rua perambulando, ou esses, né, irmãos que andam escravizando os espíritos, né, enfermos, espíritos suicidas, né, para utilizarem a seu bel prazer, né, esses, né, criaram já em si um campo vibracional, um campo magnético, que por ordem natural do universo já estão sendo atraídos por esses planetas primitivos. É a atração magnética. Entende? Da mesma forma, nós temos essas sensações. Quando nós aproximamos uma pessoa que está espiritualmente muito, vamos falar assim,
deletéria, numa condição de malignidade mesmo, nós não nos sentimos bem. Né? O campo magnético ele é ruim. Da mesma forma, quando nós nos aproximamos, né, de um espírito, estando mesmo encarnado, um espírito, né, de luz, um espírito trabalhador na seara do bem, nós nos sentimos bem. Né? Nos sentimos, muitas vezes, ressurge, né, uma alegria, às vezes, incomensurável só da presença daquele espírito no ambiente ao qual ele chega. Porque ele chega irradiando luz. Entendeu? Então, essa construção é individual de cada um. Infelizmente, os espíritos que, né, querem continuar externando, né, vamos falar assim, essa sombra densa, pesada, né, estão sendo já atraídos, né, por esse tipo de planeta. E olha que, quando, né, citei, não quer dizer que todos vão para o mesmo planeta, não. Ainda existem separações. Alguns vão chegar num planeta que lá vai estar na condição do homem da pedra. Vai ter que se esconder em cavernas para se proteger de feras. Outros poderão, se tiverem ainda merecimento, vão chegar numa condição que estaria o Egito de 5.000 anos atrás. Entende? Já com construções de cidades e tudo, mas tudo na força do braço. Como diz a Esther, né? Sem WhatsApp, sem internet, sem, né, aquele colchãozinho de espuma confortável para dormir. Tem que dormir ainda sobre a palha. Né? O tecido ainda, às vezes, em vias de descobrimento, tendo que se utilizar de pele de animais para se proteger do frio ou cobrir a cama. Então, muitos espíritos ainda continuam muito renitentes ainda, cristalizados naquilo, né, do mal, que não quer progredir, não quer conhecer uma colônia espiritual. Então, esses realmente, né, não poderão permanecer. É a lei natural, lei universal. Então, sob a orientação das inteligências superiores, congrega-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então, explicando como se faz a construção dos próprios planetas, né? As inteligências superiores, então, vão aglutinar, né, esse elemento, né, o elemento da matéria, né, os átomos, né, e sobre uma determinada, né, pressão, vai se transformando. Né? A transformação ela não é assim no piscar de olho. Né? Há todo um tempo, né, temperatura, pressão, né, para que se construa. Um exemplo um pouco grosseiro. Né? O próprio carbono, o elemento carbono na natureza, né, que nós temos, ele como carbono puro, nós temos ele numa constituição que a gente utiliza num lápis, né, macio, mas ele ainda, né, dentro daquilo que a inteligência foi concedida pelos mentes superiores, espíritos superiores, o homem pode transformar esse carbono, né, que ele aprendeu a utilizar ainda lá, né, nos restos da madeira, né, desidratada, né, pelo calor, se transformando em carvão, é o carbono, escrevendo. Depois evoluiu, criou o grafite. E esse mesmo carbono, sob elevada pressão, elevada temperatura e resfriamento instantâneo, se transforma num diamante. É o mesmo elemento carbono. Então, dou um exemplo, né, muito simples, mas que está aqui presente para nós, é o que essas inteligências superiores, né, constroem os planetas, constroem, né, as constelações. Além disso, nós estamos falando do planeta, mas tem, né, uma energia ainda que controla tudo isso, que são construídos também por essas inteligências superiores, que são as estrelas. Né? São o quê? Um fulcro de intensa luz, de intenso calor, que gera vida para tudo.
Nós não teríamos vida aqui, né, se não fosse a existência da luz solar, desse aquecimento solar. Né, mônada, né? A palavra mônada vem do grego, monas, que significa unidade ou aquilo que é único. É a essência espiritual de um ser. É a essência espiritual de um ser. Então, a mônada. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que elas, sob pressão sistemática, sofram um colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. São, quando chega um determinado ponto, né, tudo se renova, né, chega-se um determinado momento, é o que ocorre, por exemplo, né, na explosão de um planeta. Por exemplo, certamente aquele planeta, a vida muitas vezes ali espiritual já foi retirada, né, e aí onde a reação, né, que são esses meteoros, né, que ele coloca aqui, né, que são os astros cadaverizados. Porque ele fala, há um tempo de vida, tudo vai se transformando, tudo vai evoluir. Então chega um ponto que ali já não tem elementos que possa proporcionar aquele processo evolutivo, há a necessidade de quê? De substituição e de transformação. O mesmo nós fazemos aqui de uma determinada forma, ainda com pequenos aprendizes. Né? Um móvel, né? Um aparelho, esse aparelho chegará a um ponto em que ele não vai nos proporcionar mais possibilidade de transmissão de imagem e som. Porque as coisas vão evoluir tanto que ele vai estar tão, vamos falar, ultrapassado, vai estar incompatível, né, que não vai ter mais possibilidades de utilizá-lo. Né? Ele não vai ter recursos, né, para proporcionar esse seu uso, então ele tem que ser substituído. Então, de uma determinada forma, né, são esses planetas. Vão chegar a um período, mas quanto tempo? Qual a existência deles? Quanto tempo? Às vezes viveram por 20 milhões de anos. É muito tempo. Então, essas esferas mortas lá, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos. Nada se perde, tudo se transforma. Então, esses meteoros, no que eles colocam aqui, essas esferas mortas, volvem às novas diretrizes dos agentes divinos. A que dispõe sobre a desintegração dos materiais de superfície. Então, deseja que os elementos comprimidos se libertem através da explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Luz e calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria, em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas ao espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Então, a vida, né? A vida necessita de luz e calor, a nossa vida aqui, nosso planeta. E ainda, ele diz ainda, né? não do nosso conhecimento, existe ainda outras forças, né, que vai garantir essa estabilidade à nossa existência. Temos, assim, a luz e o calor que, teoricamente, classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São esses que, excitados na íntima estrutura, despendem de ondas eletromagnéticas. Os cientistas, inclusive, citam que, né, na superfície do Sol, né, ocorre momento a cada momento, né, explosões atômicas, para essa geração de luz e calor. Então, é o que ele nos traz aqui.
Temos assim luz e calor que teoricamente classificamos entre as radiações nascidas dos átomos supridos de energia. Então, são essas reações atômicas que ocorrem na superfície, né, dessas estrelas. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora de nossas percepções. Não sei se vocês lembram, né? Nós mostramos aqui um espectro de luz, que é o que está realmente no espectro de luz, está dentro do nosso campo de percepção, que vai da faixa vibracional do infravermelho até o ultravioleta. E depois dessa questão das nossas percepções, né, há outras faixas, né, que é as chamadas, né, de rádio ultravioleta, por exemplo, são outras faixas de ondas vibratórias que estão fora do nosso alcance de percepção. Então é isso que ele nos coloca aqui. Mas que está tudo dentro da necessidade do próprio planeta e do equilíbrio do universo. Confessamos, né, com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-nos a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Preferindo reconhecer em toda parte como a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. A cocriação já num plano menor, né? Falou numa cocriação num plano maior, num plano menor. Em análogo alicerce às inteligências humanas que obreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se experimentam ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, num plano menor, né, vem os co-criadores também do universo, né, já num plano menor, olha para vocês verem. Quais as criações dele? Os nossos corpos perispirituais, né, as nossas formas, né, os nossos planos, por exemplo, de evolução de instrumentos, né, para a própria medicina, para a própria engenharia. É tudo para proporcionar, né, ao espírito encarnado o quê? Né, conforto, né, no desenvolvimento, né, de mútua ajuda. Né, nós nos acidentamos muitas vezes, sofremos o quê? Para aprendermos, né, a lidar, né, com relação à própria matéria. E aquele que, por exemplo, né, já está num grau de entendimento, saber então como, né, amparar, ajudar, né, aquele espírito encarnado a reconstituir, né, aquele dano físico. Dentro das mesmas bases plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, né, são, né, os umbrais, né, os vales da sombra, né, os vales dos suicidas. Né, da mesma forma, então, eles estão no plano da cocriação, um plano menor. Então, nós percebemos que está tudo sobre o quê? O controle do Criador. Mesmo até aqueles lugares sóbrios aqui, ó, dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas. O campo mental é criador. Ou criminosos nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, né, no microsomo, em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam
as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Também, né, vão sendo extintos, né, à medida que vai se mudando o campo vibracional do espírito, que ainda está, ele melhora o campo vibracional, vai se extinguindo, né, esses vales da sombra, né, esses vales dos suicidas, né, esses vales tenebrosos. Cabe-nos assinalar, desse modo, que a essência toda da matéria é energia, tornada visível, que toda a energia originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor nossos propósitos aos propósitos da criação. O que ele nos traz aqui, o André Luiz, é falando que nós somos criadores também. Nós agora também somos co-criadores. Dentro do nosso universo, né, o que nós vibramos em nosso campo mental, né, nós vamos criando, nós vamos plasmando isso no universo. Por isso que os orientais, né, já muito estudiosos com relação à questão da espiritualidade, sabem que, né, se deve policiar os pensamentos com pensamentos o quê? Positivos, né, sem pessimismos, né, sem serem destrutivos. Porque se nós, né, nos tornarmos, né, pessimistas, não, isso não vai dar certo. É claro que nunca vai dar certo. Nós estamos vibrando que não vai dar certo já. Antes de executá-lo, nós já estamos falando, não vai dar certo. E nós estamos vibrando o quê? Né, o insucesso. Então, está tudo o que o André Luiz nos está trazendo é isso. Nós somos co-criadores. Mas exige de quê para criar? Disciplina também. Uma disciplina, um planejamento. Aquele que, por exemplo, né, quer planejar. Eu quero, né, me formar, por exemplo, um jovem ainda. Ele tendo uma base de orientação, né, boa dos pais, né, ele vai entender que se ele quer, por exemplo, né, eu quero ser médico e quero, né, fazer um trabalho em prol da humanidade. Bem, então, o que precisa para você chegar lá? Isso leva um tempo. Mas o que você precisa cumprir ao longo desse tempo? É cocriação, é o que o André Luiz nos traz aqui. Você pode criar. O que você precisa fazer? Você precisa estudar muito o quê? A parte das ciências, né? Ciências biológicas, a parte também não consegue fugir da química. É preciso também. Hoje também é necessário, você não precisa estudar mais um outro idioma. As grandes literaturas vai estar nesse outro idioma, precisa que você o saiba, senão você não vai conseguir pesquisar. Então, nós podemos ser criadores, mas existe o quê? Então, disciplina e planejamento. Senão nós vamos construir o quê? Obras, né? Aquelas obras sem fundações. Né? O que são obras sem fundações? São obras sem estrutura, sem base. Aquelas que qualquer tempestade que vem, ela vai desabar. Então, dentro desse exemplo da própria medicina, é aquele que acha que vai se tornar um médico, mas vai lá na academia, na faculdade, né, cumpre simplesmente a carga horária, mas não se preocupa em estudar, né, burla os meios de avaliação, né, colando. Ele é um médico fadado, né, ao insucesso. Ele vai ser descoberto. Hora mais cedo, hora mais tarde, ele vai ser descoberto. Não há como enganar. Ele pode, né, enganar vários, mas a ele próprio ele não engana. E nem as leis universais. Então, nós podemos criar sim, mas com disciplina, né, e com planejamento. Tudo leva um tempo, né? Não vamos entrar na onda do imediatismo, né? Isso é para ontem. Se é para ontem, acabou, não tem mais como fazer. Muitas empresas tomam essa postura, não, esse trabalho aqui era para ontem, tá? Então, se era para ontem, então já não adianta fazer. Né? Mas as empresas estão, né, nessa onda, né? Por quê? Muitas pessoas, né, que entraram ali, principalmente na área, né, da contratação dos recursos humanos, ou estão na direção, não estão com aquela mente de
competição de rapidez e tudo, e sai atropelando a tudo e a todos, sem um respeito mínimo, né, ao conjunto, né, que é o ser humano, que é o principal. Então, o que ocorre com essas empresas? Elas valorizam o material, valorizam muito o material, esquecem do principal. E aí, né, quais são hoje os grandes modelos de empresa? Os grandes modelos de empresa, vocês vão ver, são aquelas que nem, vamos falar assim, sede própria tem. Não tem nem edificações, porque eles sabem que o grande valor da empresa é o quê? É o valor humano. Sem o valor humano, a empresa inexiste. O prédio, de nada vale. Se sai o corpo pensante, vai ser um prédio abandonado, sem nenhuma criação. Então, ainda empresas que pensam dessa forma, falando esse trabalho é para ontem, né, estão fadadas com o tempo realmente, né, a se tornarem o que estão criando dentro do campo mental. Né? Então, vão criar sem um planejamento e uma disciplina, porque se o trabalho era para ontem, não há como fazer isso com planejamento. Tá? É só um exemplo do que ocorre na nossa própria vida. Então, é isso que nos traz aqui. Cabe-nos assinalar desse modo, vou até repetir, para a gente, né, entender essa essência que traz André Luiz. E olha que isso foi escrito em 1957, né? Na verdade, 58. Em 15 de janeiro de 1958. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor nossos propósitos aos propósitos da criação. E que Deus o permite. Né? Nós, muitas vezes, colocamos os nossos propósitos, sobrepondo os propósitos da criação. Mas ele é temporário também, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria. Né? Quando nós percebemos o tanto que nós erramos, nós voltamos, né, a corrigir e trabalhar aquilo ao qual erramos. Porque assim o Criador, né, deixa que nós desenvolvamos o nosso intelecto, né, moral de respeito, inclusive, à própria natureza. O que o homem tem feito? Ele tem percebido que algumas construções que ele fez agrediu tanto a natureza e agora ele está trabalhando o quê? Para ajudar a natureza. Olhem, por exemplo, esses cientistas, né, essas pessoas que estão ligadas, por exemplo, né, aos animais. Olha, por exemplo, lá no Canadá, no Alasca, bem como também na África, né, alguns que estão se dedicando, né, a trabalharem junto com esses animais. Os homens, né, restringiu tanto, né, o meio de vida deles e agora se vê na obrigação de ajudá-los. O homem, então, é isso aqui, ó, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Né? Eles então percebem, e por que esses governantes desse país autorizam, financiam isso? Porque sabem, reconhecem que foi feito um desequilíbrio. Criou um equilíbrio natural que agora, por exemplo, não existe mais aquele inseto que, por exemplo, era um predador do outro inseto. Não existe mais aquele predador. Aí, por exemplo, aquela vespa virou, né, um agente destrutivo para a agricultura. O homem, por mais que ele tente, ele não tem um agente natural. Ele pode criar elementos químicos, inseticida, pesticida, mas que não só matam o inseto, mas também, né, ele envenena o alimento. Então é isso que, né, André Luiz nos coloca. Ele vai trabalhando, né, e vai percebendo, né, que ele pode né, corrigir aquilo onde ele errou. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Antes de seguir, eu deixei de explicar um ponto aqui, desculpa, tá? Quando ele coloca aqui, ó lá, cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível. Visível, quer dizer, peraí, mas eu não enxergo a energia elétrica. Peraí, a visão não é essa visão do sentido só que ele coloca aqui.
é a visão muito mais ampla. É igual, por exemplo, a pessoa que tem a mediunidade, né, da clarividência. Ela não enxerga com os olhos aqui, ó, dos sentidos, dos 5 sentidos. A visão é espiritual. Né? Por isso que tanto quando a pessoa, né, percebe a presença de um espírito, se ela tenta enxergar com os olhos, né, dos sentidos, ela não vê mais. Porque essa visão que o André Luiz nos traz aqui é uma visão muito mais ampla. Né? Não é só a visão dos nossos sentidos, mas nós vamos ver, né, o universo todo com a visão que é espiritual, uma visão mais ampla. E à medida que o ser espiritual ele evolui, amplia esse campo da percepção visual dele. Na própria literatura, né, André Luiz nos traz isso. Missionários da Luz, o espírito de ordem superior, ele tem um campo de visão muito maior. O espírito inferior, não. O espírito inferior, ele só consegue enxergar nós, os encarnados. Um espírito de uma ordem mais elevada, ele não percebe, não vê, né, não sente. Entendeu? É essa visão que o André Luiz nos traz aqui. Então nós vamos chegar a um estágio que nós vamos ter uma percepção, uma amplitude muito mais, né, grande do universo, de todas essas construções. Né? O encarnado, muitas vezes, né, pela clarividência, ele chega a um campo de visão, né? A Estevana às vezes até cita, né, muitas vezes a dona Didi, a imensidão do que é essa sala, né, nas reuniões, quando tem, por exemplo, os tratamentos, né, atendimento médico, né, a amplitude, né, e se vê ainda a troca das energias que são realizadas e que essas irradiações, né, que são na realidade matérias sutis, né, se transmutam de um médium para o outro, né, da cabeça, né, em fachos de luzes, né, em multicores. Então são essa visão que o André Luiz nos chama a atenção. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Então, o fluido cósmico está também nessa transmutação, né, da energia telepática de um espírito encarnado para outro encarnado, ou desencarnado, ou vice-versa. O fluido cósmico está ali. É um agente, né, transmissor, né, do nosso campo mental. A nossa construção está presente no nosso perispírito, o fluido cósmico universal. Né? A nossa matéria bruta, que é o nosso corpo carnal, constituído através do fluido cósmico universal. A matéria é o nosso sentido inanimada, porque nós consideramos que ela é inanimada, mas ela está latente, ela está vibrando em energia, né? Está ali o fluido cósmico universal. A cadeira, a porta, né? Essa laje, tudo, né, tem um elemento do fluido cósmico universal. Né? A terra, a rocha, a cachoeira, está tudo presente. A ave que voa, né? O animal que rasteja, né? Em tudo está presente o fluido cósmico universal. Então, chegamos aqui ao fim.